maravilhoso é, quão grande e maravilhoso é que os irmãos vivam em união, né? E é nessa unção coletiva que nós recebemos tantas coisas, o Senhor nos derrama sobre nós tantas coisas, e muitas vezes a gente não tem noção daquilo que Deus está fazendo e vai continuar fazendo nas nossas vidas, amém? Eu estou aqui em frente do pastor Zenilton, a ministra Michela, e aí outros ministros aqui, eu acho que eles vão concordar comigo, que a maior, para mim, dificuldade, quando vai trazer a palavra, é o que o Senhor quer falar. Porque não pode ser algo que é do nosso coração, simplesmente, eu achei essa palavra aqui, vou falar ela. Não, mas você fica meditando, você fica pedindo uma orientação ao Senhor, o que as pessoas naquela manhã estão precisando. E eu estava meditando sobre essa palavra já tem algum tempo, e eu dei até uma pinceladinha na Conectadas, mas até hoje de manhã eu perguntando para o Senhor e não me veio outra palavra. Porque é uma palavra que é meio que de ensino, e de domingo de manhã, não sei, na minha cabeça. Na minha cabeça seria assim, um outro estilo de palavra, não sei. Mas o Senhor colocou no meu coração e eu creio que Ele vai acrescentar, assim como que Ele tem falado no meu coração, acerca dessa palavra, amém? Então, eu vou estar falando sobre o justo e o ímpio. Nós vemos aqui o justo e o ímpio, né? De um lado o justo, do outro lado o ímpio. Dois grupos de pessoas, ou dois caminhos, ou dois exemplos que nós vamos estar destacando nessa manhã. E eu estava vendo um pouquinho sobre a definição acerca da Bíblia, do que é ser justo, e eu coloquei só algumas coisas assim, que o justo é aquele que pratica a justiça, ele rejeita o pecado, é aquele que age de forma moralmente correta. E as características de quem é justo é que ele revela um senso dessa justiça, e ele julga de maneira imparcial. Então, nós vemos seriedade, respeito, honradez, honestidade, integridade na vida do justo, amém? Esse é o justo. E falando algumas vou passar para vocês, não precisa abrir por enquanto, alguns versículos sobre justos. Tem muitas passagens, mas eu vou estar trazendo umas 3 passagens, antes de entrar no livro que vou pedir para vocês estarem abrindo, amém? No Salmo 5,12 diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Olha só que bênção, já começa as bênçãos aqui, né? Você é protegido como um escudo pelo Senhor. No Salmos 92 diz assim, 92:12, o justo ele florescerá como uma palmeira. E nós sabemos que a palmeira é o quê? É uma planta forte, é uma árvore forte, que tem raízes profundas. Então, não é qualquer vento que vai vir, que vai derrubar a palmeira. Assim é você, que é justo no Senhor. Pode vir circunstâncias, coisas contrárias à sua vida, mas você tem raízes tão profundas que ele vem, você pode balançar de um lado para o outro, mas você não vai ficar prostrado, você não vai ser derrubado, porque o justo ele é como uma palmeira, ele florescerá como uma palmeira, amém? E nos Provérbios 4,18 diz que, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando dia mais e mais, até ser dia perfeito. Você é como a sua vereda, o seu caminhar, é como uma luz. É como a palavra diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém. Essa é a vida do justo, é vida de vitória. É vida que é cercada e protegida pelo Pai. Amém? E agora eu vou querer que vocês abram em Salmo 112, do 1 ao 10, como a leitura é um pouquinho maior. E como diz o pastor Zenilton na última pregação, a gente não decora tudo, né? A gente tem que... Tem aqui a colinha, aqui, a gente tem que estar lendo. Então, no Salmo 112, do 1 a 10, diz assim, ó, aqui já define bem o que é o justo. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada.
de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, e a sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Amém? Então, eu quero trazer nessa manhã alguns conselhos e também a diferença, né, daquele que é justo e daquele que é ímpio. Então, eu gostaria que você abrisse num salmo muito conhecido, mas é um salmo maravilhoso, que logo no primeiro versículo já vai nos ensinar grandes lições. Amém? Nós vemos que o justo é aquele que é conhecido pelo aquilo que ele evita e por aquilo que ele é, por aquilo que ele mostra ser. Então, aqui no Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Na outras versões, como é feliz aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Então, já aqui no primeiro versículo, nós já vamos extrair lições poderosas para as nossas vidas nessa manhã. Conselhos para as nossas vidas nessa manhã. E o primeiro diz assim, que como é feliz o homem que não anda. Aqui, irmãos, esse andar está falando de um estilo de vida, está falando de se amoldar, de você receber conselhos de pessoas que não andam sobre essa verdade que é a palavra. O ímpio, ele é zombador. O ímpio, ele é aquele que escarnece das coisas do Senhor, escarnece da palavra, não tem temor, é imoral. Então, muitas vezes, e eu tenho visto, e essa palavra até veio no meu coração, por ver tantos vídeos, a gente vê de cultos que está zombando das coisas do Senhor, está ridicularizando, as pessoas olham para aqueles vídeos, para aqueles cultos e começam a rir. Se a gente que é cristão, a gente fica escandalizado de certos cultos e de vídeos que é postado, imagine aquele que não é. Aquilo que as pessoas estão falando aí fora acerca daquilo que é de Deus, de quem é Deus, dos cultos. Eles não conhecem um culto genuíno que vai falar da palavra, como um desses que nós estamos fazendo hoje, e todos os cultos desse lugar, que preza pela palavra, que vive a palavra, que quer que os irmãos andem segundo essa palavra. Então, quando você se amolda, você anda, você está ali, ouvindo esses conselhos, você vai estar totalmente contra aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso, o justo não é assim. Você não é assim, porque você é justo. Você não vai receber conselhos de pessoas que não têm compromisso com as coisas de Deus. Amém? Você não vai buscar, mas quantas pessoas estão com problema da família, com seu casamento, ou com seus filhos, vai buscar em pessoas ali que não têm aliança com o Senhor. E você vai falar para ela assim, olha, está acontecendo isso, você abrir seu coração, está acontecendo isso na minha casa, com a minha família, com o meu esposo, e as pessoas vão te dar conselho assim, larga mesmo, não seja boba, você ainda é jovem, você tem tanta coisa para desfrutar na sua vida, faz assim, e antigamente a gente olhava para a palavra, e a palavra mesmo fala que os jovens têm que se aconselhar com as pessoas mais velhas, mas hoje nós temos visto em vídeos, em pessoas de idade já, que teria que estar vivendo um nível diferente, vivendo como se fosse uma moça, vivendo de maneira totalmente fútil, idosas ali, fazendo aquelas gravações. Eu fico pasma, porque
o idoso, como diz o nosso... Hoje ele é a minha referência aqui no culto, o meu amado pastor Zenilton. Nós somos tiozinhos, tiazinhas, né? Porque ele tem 40 anos de igreja e eu também tenho 40 anos de igreja. Nós somos tiozinhos, eu não me conformo. Da maneira que se porta, da maneira que se veste, né? Aquelas mulheres mais velhas, com decote, com shortinho, Irmãos, cada um vive a sua vida como quer, mas nós que somos filhos de Deus, servos de Deus, a gente tem que ter um comportar, a gente tem que olhar para as nossas vidas e as pessoas olhar e falar assim, não, aquele é uma mulher de Deus, aquela é uma mulher de Deus, não só pelo seu vestir, mas pelo seu comportamento, da maneira que você vai aconselhar as pessoas, você tem que ser referência. Quando fala aqui que a gente não anda no caminho dos ímpios, é porque, se você andar neste caminho, vai começar uma ladeira abaixo, e é isso que nós vamos ver. Primeiro você anda, primeiro você recebe o conselho, você deseja aquilo que a pessoa está falando, mas não é mesmo? Não é que eu sou bonita mesmo, estou jovem ainda, eu posso? Mas o que a Bíblia fala? E eu estava falando até no dia lá das Conectadas, que... muitas vezes, e isso é triste para as nossas vidas, recebemos conselhos errados dentro da igreja. Não é só fora. Então, nós que estamos aqui, nós temos que ser aquele que vai influenciar. Nós temos que ser aqueles que vai fazer a diferença. Quando alguém vir falar para você, não dá a sua opinião, simplesmente, mas fala, irmã, o que a palavra diz acerca desse assunto? O que Deus acha do divórcio? O que Deus acha disso? O que Deus acha acerca dos seus filhos? O que a palavra vai nos ensinar acerca daquilo que você está vivendo e passando? Então, nós, como justos, temos que fazer essa diferença. Às vezes as pessoas falam assim, meu corpo, é minha vida, eu faço dele o que eu quero. Não. O corpo não nos pertence. Você veio quinta-feira, você ouviu o que a palavra diz acerca daquilo que a gente faz com o nosso próprio corpo, como a gente às vezes se alimenta mal e faz aquilo que quer. Então o corpo não é seu, você não é de você mesmo, você agora é do Senhor, uma nova criatura. Deus fez tudo novo na minha vida e na sua vida. Para você querer voltar lá para as coisas mundanas, não. Hoje nós temos um caminhar reto, a nossa vereda tem que ser reta diante do Senhor, amém? Então, primeiro conselho dessa manhã qualquer: não ande, não siga os conselhos, não se amolde, não tenha aquilo como estilo de vida para a sua vida, porque hoje você já morreu, você é uma nova criatura, você está aqui, mas você pertence aos céus. E nós não somos pessoas comuns, nunca te veja como natural e comum, nós somos incomuns, nós somos sobrenaturais. Corpo, alma e espírito, mas nós já fomos, quando Jesus, não, mas ele ressuscitou, a palavra. Ele ressuscitou e nós juntamente com eles. E agora nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Essa é a nossa verdadeira posição, irmãos. Amém? Então a primeira lição: não anda segundo o conselho dos ímpios. E conselhos que às vezes a pessoa não é ímpia, mas ela não busca na palavra. Ela não tem uma vida na palavra. Ela ainda é imatura, ela ainda está caminhando. Então você tem que buscar conselhos de pessoas que já pode ser jovem. A Bia é um exemplo. Pega um conselho com essa menina. A Bia é um exemplo de uma menina que... Bia, te amo. Uma menina que tem já a palavra para falar para você, para te aconselhar, tão nova, mesmo ainda não sendo casada, mesmo sendo jovem. É uma menina que tem seguido os caminhos. Então, não é sobre pedir um conselho para mim, que está aqui no 60 já, ou com uma moça nova que tem 22 anos. É o que ela tem para te oferecer, o que está dentro dela. É a palavra? Então, você recebe e acolhe. Amém? A segunda não emita a conduta dos pecadores. Em outras versões, não se detém
caminho dos pecadores, a conduta dele. Então, você percebe que quando você anda, acolhe, aí você já vai se deter naquilo. O pecador, ele vai querer dar conselhos para você assim, olha, ele vai te oferecer convites para você. De repente, você vai olhar e vai desejar a vida daquele pecador. Hoje em dia, nós vemos que os likes, o glamour, as luzes, muitas coisas têm levado o justo a querer, a desejar tudo aquilo. É errado você estar ali nas redes sociais, você receber seu like. Não é errado, desde que seu coração esteja certo. É no Senhor. Então, aqui, quando ele se detém, é a mesma coisa que ficar. Então, você anda, aqui você já detém. Já ficou. Percebe que já é algo para te envolver, algo para... É uma cilada. É uma cilada que vem para a sua vida. Estou falando aqui que é para você não ter amigos aí fora, não estou falando isso. Desde que você influencia. Desde que o amigo vai ver você, como eu falei, como referência, como um homem e uma mulher de Deus. Desde que você vai estar ali com ele, você vai se deter para quê? Para falar do amor de Deus. Você vai se deter para contar o que Deus fez na sua vida e através dos teus testemunhos a pessoa vai se converter, vai abrir seu coração, vai receber Jesus e daqui a pouco está aí do seu lado, louvando e adorando ao Senhor. É isso que as pessoas têm que ver em você. Muitas vezes hoje a palavra que é muito usada sobre religiosidade, e muitas vezes eu me deparei pensando assim, meu Deus, será que eu sou muito religiosa? Ou eu sou a senhorinha mesmo, que está lá no passado, que quando entra na igreja tem que ter uma reverência. Quando entra na igreja você tem que estar em uma posição diferente. Em certas coisas, daquilo que você ouve de música, em certas coisas que você vê que as pessoas têm um caminhar assim... não é acusação, mas é o que o Senhor colocou no meu coração, amém? Como da última pregação eu falei, eu que estou pregando, então eu posso falar. Não é assim? Então, você vê assim, a pessoa, durante a semana, no sábado, você vê ela postar ali com um copo de bebida na mão, e é dançando, e é festejando, e é fazendo tantas coisas, e aí você vê, depois ela postar no domingo, ela lá, com a sua mão levantada, adorando ao Senhor. Só o Senhor conhece o coração da pessoa, mas quando você olha para uma situação dessa, por uma semana inteira, a pessoa envolvida com tantas coisas, aí chega no domingo, você fala, meu Deus... O que está acontecendo com o povo? O que está acontecendo com as pessoas, irmãos, que está deixando que esse mundo venha envolver? Então, não se detém nesse caminho. O pecador não tem nada para te oferecer. O pecador ele só vai querer fazer com que você se desvie daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém. Esse é um conselho maravilhoso para as nossas vidas. A palavra de Deus fala em Provérbios 14, 12, que há caminhos ao homem que parece ser bom. Mas qual é o final dele? É final de morte. Então, quando você olha para a vida de um pecador, parece que está dando tudo certo para ele. Ele está feliz, ele está alegre, ele está participando de tantas as coisas. E você, às vezes, está ali, né? Mas a palavra fala que há caminhos que parece que é bom. Mas o fim dele é morte, é destruição. A gente vai ver daqui a pouco a vida do ímpio como é. Em Tiago 4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Muitas vezes o jovem fala assim, mas eu sou jovem, eu tenho que participar ao mundo, eu estou no mundo. Mas como eu falei, você está no mundo, mas você não é do mundo. Como a mãe diz, né? Toda mãe diz, você não é todo mundo. Eu cansei de falar isso para o meu filho, mas você não é todo mundo. A mãe não quer. Então, é isso que o Senhor fala aqui, que a amizade do mundo é inimizade com Deus, é inimiga de Deus. Então, se eu quero desfrutar das coisas do mundo, me perdoa, o versículo fala, aquele que é sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que é limpo, limpe-se mais. Então, se você tomar essa posição de você saber que você entregou sua vida totalmente ao Senhor, que você quer viver essa vida de justiça, justo, que o Senhor possa olhar para você e se alegrar,
O Senhor fica feliz, Ele se alegra quando olha para você e vê que você está deixando essas coisas, que você está buscando santidade, que você está querendo mais e mais dEle, que você está querendo crescer mais na presença dEle. Então, toma uma posição. Porque eu, como exemplo, quando eu era do mundo, eu não tinha felicidade nenhuma, o vazio me envolvia, eu queria tantas coisas que eu não sabia nem aonde era. Eu olhava para o nada, e parece que no nada lá atrás, lá na linha do horizonte, é que estava a minha felicidade. Então, se eu sair de lá, para que eu vou voltar? Para que eu vou voltar para a lama de novo? Para que eu vou querer me alegar com aquilo que só traz felicidade momentânea? Eu ia na festa, na minha época era baile. No seu também? Baile. Eu ia lá para o baile, dançava, que naquele tempo era agarradinho, a leita ali o baile. Né, amor? Era baile, era assim. Você ficava feliz, né? Arranjava uma paquerinha. Ai, estou feliz, estou amando. Eu vivia apaixonada quando era jovem. Ia no bailinho, só de dançar, estou apaixonada. Era assim, eu vivia apaixonada. Mas só que quando eu chegava em casa, que eu deitava no meu travesseiro, eu chorava de um vazio profundo dentro do meu coração. Um senso de que ninguém me amava, que eu não era ninguém, que ninguém se importava comigo, que as pessoas queriam me usar. Para que eu nasci, Senhor? Muitas vezes, ai, Senhor, por que eu nasci? Meu pai não me ama, minha mãe tem todos esses problemas, dificuldades, eu me sinto sozinha. Então, essa era a vida daquele que não tinha Jesus, mas a partir do momento que Jesus veio... Obrigada. Que Jesus veio e tocou na minha vida. Que dia tremendo foi aquele que eu vim à frente, eu levantei minhas mãos e eu falei, Senhor, eu te quero. Recebe a minha vida, Senhor. Naquela época eu não tinha conhecimento da palavra, eu falava assim, eu não sou digna, eu não mereço, eu sou pecadora. Aquelas coisas que todo mundo, não sei aqui, mas... onde eu nasci era assim, eu falava, Senhor, eu sou muito pecadora. Eu tinha algo na minha vida assim que, se eles proclamavam um jejum, e de repente eu estava de boa ali, fazendo jejum, o dia inteiro, me consagrava. Cheguei na igreja, desci a escada, fui lá no bebedouro e bebi água antes de consagrar. Meu Deus, eu quebrei meu jejum. Eram essas coisas que eu vivi, mas isso trouxe para mim tanto temor das coisas de Deus. Eu não desfaço de nada daquilo que eu recebi, do que eu aprendi, porque foi muito bom, fez eu crescer. Daquele tempo que as pessoas entravam na igreja, você tinha que entrar, se ajoelhar e buscar o Senhor ali. Você se ajoelhava e orava, e você entregar um culto ao Senhor. Você não ia lá só simplesmente para buscar. É lógico que Deus conhece aquilo que nós necessitamos, e aquilo que você veio buscar, Ele vai colocar nas suas mãos. Mas quando você se prostra, e você o adora, e você diz quem Ele é na sua vida, Ele vai trabalhando. Ele trabalha na sua vida. Ele trabalha nos seus que ficaram lá. Quando você se dispõe a fazer a vontade do Senhor, a trabalhar na obra do Senhor, Deus cuida dos seus. Não é, Rose? Deus cuida dos seus, Deus cuida dos meus. Isso é maravilhoso. Então, não se detém nesse caminho. O conselho do pecador é: você está perdendo o seu tempo. Meu Deus, olha quanta coisa boa. Esse é o conselho. E nós sabemos que o melhor lugar para estar é num lugar como esse. É buscar com os irmãos. É nos amar. É receber palavra que vai mudar e transformar a nossa vida. Amém? Então o Senhor falou muito comigo a respeito desse salmo, que eu acho ele maravilhoso. Eu amo vários salmos, mas um deles é esse aqui, que fala aqui: não ande no conselho dos ímpios, não se detém com os pecadores, mas a terceira coisa, não se assenta na roda. Irmãos, é assim, não falei que era ladeira? Você foi? É ladeira. Espera só um pouquinho. Eu estou aqui meio abaixo. Você anda, se detém. Daqui a pouco, o que acontece? Você senta. E para sair daqui? E para sair desse engodo?
E para sair, você já se sente fraco, você já não vai mais para a igreja, você já acha que aquilo é certo, porque a mente vai cauterizando. Você já vai achando que aquilo é normal. O que tem? Nada a ver. Eu não sei se vocês têm pessoas que já falaram isso para você. Tem filho meu que falou assim, mãe, nada a ver, isso é nada a ver. E nós que temos experiência sabemos que tem tudo a ver, que o diabo está engodando, que o diabo está cercando ali, está te envolvendo, está trazendo, você vai achar que tudo aquilo é bom. O que tem numa roda, irmão? Numa roda do escarnecedor, do ímpio, tem o quê? Muitas vezes é bebida, que vai fazer com que a pessoa ali comece a beber. Se ela já foi para Jesus muitas vezes e ela largou do vício, se ela parar ali só um pouquinho, só um golinho, daqui a pouco você está totalmente envolvido e você volta para aquela prática. Na roda tem muitas vezes drogas. Na roda tem um linguajar mundano. Na roda tem aquele escarnecedor que fala mal das coisas de Deus. Ah, quem é esse Deus? Olha como está a sua vida. Você viu que ele não pode te livrar? Essas são as palavras da roda do escarnecedor. E pasme, hoje eu fico perplexa quando eu vejo os vídeos, eu não sei falar, Reels, eu não sei falar o nome certo, que alguém diz ser cristão e zomba das coisas de Deus. Usando a Bíblia, usando a palavra, usando Deus daquela zombaria. Para mim, isso é zombador gospel. Eu não gosto e eu não aceito. As pessoas riem daquilo, eu não. Eu nem curto. Porque ele está zombando das coisas de Deus, daquilo que é o sagrado do nosso Deus, de Jesus. Zombando de Jesus. Então, não se assenta na roda. Os zombadores, irmãos, é aqueles que humilham, desprezam, desdenham de tudo aquilo que é de Deus. Mas que bom que você não é assim. Você é o justo. Que fala no versículo 2. Ao contrário, então, feliz é aquele que não anda, não se detém e não se assenta. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E ele medita nessa lei de dia e de noite. Então, qual é a satisfação do justo? Meditar nessa palavra, ver o que ela nos ensina. Não é, por exemplo, eu já li a Bíblia, algumas vezes, de Gênesis a Apocalipse, mas o que eu meditei acerca dela e o que eu coloquei como prática na minha vida. Então, esse meditar aqui é como, por exemplo, eu fiquei aqui no Salmo 1, dias e dias, meditando sobre esse Salmo. Isso é meditar na palavra. É você pegar algo que você leu ali e fala, meu Deus, mas o que é esse andar? Aí você para. E ali o Espírito Santo vai trazendo para você, você vai meditando nessa palavra. E é assim que o justo faz. E porque ele medita nessa lei, nessa palavra, dia e de noite, o que acontece? Ele é como uma árvore plantada junto às águas. O que é essa árvore plantada? Não é uma árvore que nasce em qualquer lugar. É uma árvore que é plantada pelo próprio Deus. E as suas raízes vai buscar os nutrientes lá nele, nessa profundeza que é a palavra de Deus. E aí você vai dar fruto. É uma árvore viçosa, uma árvore que vai crescer, uma árvore que vai dar frutos e frutos saborosos. As pessoas vão pegar do fruto da rábia, vai pegar do fruto e vai comer. Que fruto maravilhoso é esse? Vai pegar da Michelle o fruto que ela tem a oferecer, da Rose, de cada um de nós aqui, da Suzy, do pastor Zenilton, de cada um. Você vai dar fruto onde as pessoas vão ter prazer de se alimentar e vai saborear. E através desses frutos e também das suas folhas, vai trazer remédio para as vidas. Então, ela é essa árvore plantada à beira das águas correntes. Dá o fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham e tudo que ela faz prosperará. Olha só que bênção.
Como Deus é maravilhoso. E como é bom a gente acatar aquilo que a palavra diz. Como é bom a gente poder meditar. Como é bom a gente poder deixar coisas que aparentemente é boa, mas não é. Para seguir esses caminhos. Porque aqui, ao contrário, vai falar no versículo 4. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios, eles são como uma palha que o vento leva. Deixa eu pegar aqui uma definição que eu coloquei sobre os ímpios. Então, ele não é o caso do ímpio, ao contrário, o ímpio é comparado a uma palha inútil que o vento leva. Em Lucas 3,17, diz assim, ele traz a pá, ele quem? Jesus. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar trigo no seu celeiro. Mas queimará a palha com o fogo, que nunca se apaga. Olha só a situação do ímpio, é comparado com uma palha. Eu lembro que minha mãe, ela pegava uma peneira bem grande, ela colocava uns grãos lá, de café ou de qualquer outra coisa, ela balançava ela balançava e ela jogava para cima. Ficava só os grãos da peneira e aquilo que era a palha se ia pelo vento. Se espalhava. Por quê? Serve só para ser queimado. A palha com fogo que nunca se apaga. Olha como é sério isso. A vida do ímpio. Eu não estou falando que nós não temos que ter misericórdia de orar. Porque tem muitas pessoas aí fora que não têm entendimento de nada, são cegos. Mas é isso que a palavra fala acerca dos ímpios. O ímpio, ele tem o que? Ódio, maldade, injustiça. E o seu fim é ser lançado nessa fornalha. Como diz aqui nos Salmos mesmo, que a gente está lendo no 5 e no 6, diz assim, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores da comunidade do justo. O pecador não fica. Muitas vezes você vê assim, a pessoa vem, mas ele não fica, porque o pecado está tão grande, atraiu tanto, que ele não fica no mesmo lugar. E ele acaba saindo. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Abra em Provérbios 10. Olha, em Provérbios 10, vou estar lendo alguns versículos para você. No 10:16. Não, vou começar no 10:3. No 10:3 diz assim, o Senhor não deixa o justo passar fome. Está um pouquinho diferente, mas dá entendimento. Amém ou não? Porque eu estou na NVI. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Estamos vendo a comparação do justo com o ímpio aqui. As bênçãos coroam a cabeça do justo, no 6. Mas a boca dos ímpios abriga a violência. No 7. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Misericórdia. No 11, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Por isso temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. A nossa boca. Porque a nossa boca tem que ser fonte de vida. Já a boca do ímpio abriga a violência. 16. Diz assim: o salário do justo lhes traz vida, mas a renda do ímpio lhes traz castigo. 20. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. 21. As palavras do justo dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. 24. O que o ímpio teme lhe acontecerá. O que os justos desejam lhe será concedido. Você é justo? Aquilo que você deseja lhe será concedido.
Passada a tempestade, no 25, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Olha que bênção. O justo é firmado na rocha, ele não é firmado na areia. Quando vem a tempestade, o que acontece com a casa da rocha? Firme, segura. Você vai estar firme e seguro. E da areia, ela cai e se desfaz. No 24 diz assim, ó: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Não. Perdão. 28. Eu falei o 24. Eu falei o 25, né? 28 do mês do 10. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. Os justos, no 30, jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. E o 32 diz: os lábios dos justos sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Amém? Então, irmãos, nós aprendemos dessa manhã que há dois caminhos. Há dois grupos de pessoas. Há o ímpio e o justo, que a vida do justo resulta em quê? Em paz, prosperidade, saúde, em bênçãos, em proteção do nosso Deus. Mas a vida do ímpio, o castigo, a depressão, a superficialidade, a morte. Então, não ande. Mais uma vez. Eu quero estar finalizando, vou pedir até para o grupo de louvor subir. Não ande neste caminho. Não se detém e não se assenta. Que nessa manhã você possa sair daqui acolhendo aquilo que você ouviu. Uma palavra que é simples, é tão conhecida, Salmo 1, mas que nos ensina tudo aquilo que a gente precisa. Para a gente caminhar, para a gente estar seguro, para a gente ter essa vida plena no Senhor. Essa vida de bondade que Ele tem para as nossas vidas. E o quanto Ele nos guarda, e o quanto Ele nos cerca, e o quanto que Ele nos ama. Como é maravilhoso você poder servir esse Deus. Você pode ficar de pé e você pode ser agradecida a Ele. Você pode falar palavras de amor e agradecer porque Ele te escolheu. E hoje você está nessa posição de justo. E hoje você tem sua vida agraciada, você tem a sua família abençoada, você tem a sua casa abençoada. Que mesmo que você passe por situações de dificuldade, o Senhor é contigo. Ele não te desampara jamais, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é esse bom pai que te segura e te cerca e diz: filho, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Você é justo. Você é justa. Você é um povo abençoado. Um povo amado, um povo escolhido, um povo redimido, um povo que vai morar no céu. Que possamos alegrar sempre o coração do nosso Deus com atitudes certas, com aquilo que Ele mostra para as nossas vidas. Um dia eu estava no prédio onde eu morava e tinha um churrasco, ia ter uma brincadeira, cada um levava um prato lá no salão e convidou a gente para estar participando. E eu tinha ido até a portaria e tinha umas amigas minhas lá dentro do prédio. Aí eu voltei e parei na janela. E aí quando eu parei na janela, estava bastante risada, gracejos, a dança daquela da época da garrafa, né? Foi ontem, foi quase agora, a dancinha da garrafa. E pessoas ali, as mulheres ali fazendo aquilo lá. E eu parei na janela, aí eu estava ali, eu debrucei até meus braços assim na janela. E o Espírito Santo falou: entra para a tua casa, este não é o teu lugar. Eu ouvi de uma forma tão audível ali: sai daí, não é o teu. Eu não tinha nem entrado, mas de repente eu debrucei ali na janela e estava olhando. E até saiu um sorriso nos meus lábios, porque eu achei engraçado as mulheres lá, mas o Espírito Santo me corrigiu na hora. Então muitas vezes a gente pode estar num lugar, numa posição com pessoas que o Espírito Santo vai falar: sai daí, vai por ali, não se associa
Ele vai te dar discernimento. Nós temos Ele dentro de nós que nos dá discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso. Se a Suzy me permitir, ela até contou um testemunho no Dia das Conectadas, que ela estava no trabalho dela e ela almoçava lá com um grupo de pessoas, e lá as pessoas, não é que tinha coisa assim tão anormal, mas tinha gracejos, risadas, coisas ali que as pessoas falavam, que ela não falava, que ela não compartilhava daquilo que estavam falando, mas ela ria, ela ouvia e não saía. Até que um dia o Espírito Santo falou para ela: ali não é seu lugar. E aí que ela fez? Ela trocou de horário de almoço e ela começou a sentar só com uma pessoa, uma amiga, que compartilhava das mesmas coisas, que era cristã. Então as duas começaram ali a interagir na hora do almoço e ninguém daquelas da outra roda sentou com elas mais. Por quê? Porque ali se falava de Deus, porque ali só falava do amor de Deus, das coisas de Deus. Não importa se você vai estar sentada sozinha ou com uma ou com duas pessoas, e aquelas outras pessoas que estão fazendo gracejos, fazendo coisas que não agradam a Deus, não vai estar com você. O importante é você estar com o Senhor, porque Ele conhece as suas raízes, Ele sabe quem você é. Então, que você possa acolher tudo isso que foi falado dessa manhã. E eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, que ela tenha chegado ao seu coração, assim como chegou no meu coração, sobre as bênçãos que é seguir o nosso Deus. Amém. Que você possa ser grandemente abençoada pela prática dessa palavra, em nome de Jesus. Vamos louvar.